meus queridos alunos, continuando então o ensino da botânica, a parte da biologia que estuda o reino vegetal. Hoje nós vamos falar sobre as características das plantas terrestres, também chamadas de embriófitas. Com esse esquema aqui, você tem as principais características das plantas de um modo geral, e aquilo que mais é cobrado nas provas, principalmente em termos de Enem. Então, veja bem, as plantas terrestres ou embriófitas, elas apresentam como características são seres eucariontes, ou seja, apresentam um núcleo envolvido e protegido pela membrana nuclear, que faz com que o material genético não se misture com o citoplasma. São seres multicelulares, várias células, e essas células formando então um tecido verdadeiro. Agora, em termos de nutrição, são seres autótrofos, fotossintetizantes, quer dizer, produzem seu próprio alimento usando energia luminosa. Com raríssimas exceções, existem plantas que não são autótrofas, por exemplo, o cipó-chumbo, mas a grande maioria das plantas são autótrofas fotossintetizantes. Também apresentam, como já falei, tecidos verdadeiros. Essas células se organizam em tecido verdadeiro. Agora, uma característica bem interessante é o fato de todas as plantas terrestres apresentarem embrião, um embrião protegido pela planta-mãe. Não só protegido, como nutrido. Nós chamamos isso de matotrofia. Então, todas as plantas terrestres, por terem embrião, são chamadas então de embriófitas. Como as plantas terrestres originaram-se provavelmente de ancestrais de algas verdes, elas acabaram herdando algumas características das algas também, que é o caso a reserva nutritiva, o amido, e apresentarem células com parede celular formada de celulose, e ter também uma organela que é típica das algas, que são os plastos. Então, as algas apresentam também plastos que vai estar presente também nas plantas. Esses plastos podem ser ou do tipo leucoplastos, que armazena reserva nutritiva, ou cromoplastos, que tem pigmentos, como é o caso do cloroplasto, que tem o pigmento clorofila. A evolução das plantas, como eu falei agora há pouco, as plantas, elas originaram-se provavelmente de ancestrais de algas verdes, que são seres que vivem no ambiente aquático. E a partir daí, então, esses ancestrais de algas verdes foram sofrendo mudanças e adquirindo algumas estruturas que foram fazendo com que a evolução fosse acontecendo. E aí, então, as plantas pudessem, então, viver no ambiente terrestre a partir daí. Então, que estruturas são essas que foram aparecendo? Então, a primeira estrutura, no caso, é o embrião. Então, a partir do momento em que os descendentes, os ancestrais, melhor falando, os ancestrais das algas verdes passam a ter embrião, o surgimento do embrião faz com que surja o primeiro grupo de plantas terrestres, que são as briófitas. Embora o embrião seja uma estrutura característica aí do grupo das briófitas, não foi somente o embrião que apareceu para a formação dessas briófitas. Também aparecem nas briófitas os tecidos verdadeiros, uma epiderme com cutícula, ou seja, com uma camada de cera, que permitiu à briófita resistir mais ao ambiente terrestre, principalmente em relação à desidratação. E também surge nas briófitas uma fecundação interna, ou seja, o gameta masculino ele já entra no gametófito feminino para fecundar esse gameta feminino, que é a oosfera. A fecundação, então, é interna. Bem, mas as briófitas, onde o principal representante são os musgos, eles ainda são plantas que não têm vasos condutores de seiva. Por que não tem vaso condutor? Porque na sua parede celular só tem celulose, não tem a lignina. Com a lignina, então, surgem os órgãos da planta, raiz, caule e folha. Coisa que as briófitas, como os musgos, não têm ainda. Eles não têm raiz, caule e folha, mas sim rizoide, cauloide e filóide. Bem, com a presença da lignina, surgem então os órgãos da planta, raiz, caule e folha. E surgem também os vasos condutores de seiva, fazendo com que essas plantas possam crescer mais. As samambaias, principal representante das pteridófitas, são bem maiores do que os musgos, que são briófitas. Porém, as pteridófitas, elas ainda não apresentam semente. Embora tenham vasos condutores de seiva, não tem semente. A semente e o tubo polínico são estruturas evolutivas que apareceram, e com essa estrutura surge o terceiro grupo de plantas embriófitas,
que foram então as gimnospermas. As gimnospermas representadas principalmente pelos pinheiros, mas também há outros representantes como o podocarpo, que é comum na região amazônica, são plantas que já têm tubo polínico e semente. O tubo polínico é formado a partir dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen saem do órgão reprodutor masculino e caem no feminino. E ao germinar, esses grãos de pólen vão formar esse tubo, chamado tubo polínico, como se fosse um sifão, que leva agora o gameta masculino ao encontro do feminino, sem precisar da água. Porque na briófita e na pteridófita, a fecundação é interna, mas o gameta masculino ele é flagelado e precisa da água para entrar no gametófito feminino e fecundar a oosfera. A partir da gimnosperma não há mais necessidade do gameta masculino precisar da água. Por quê? Porque ele já é levado direto à oosfera, ou seja, ao gameta feminino, por esse tubo polínico. Então são plantas que ganham o quê? Independência da água na hora da fecundação. Porém, gimnospermas não têm ainda nem flor nem fruto. O surgimento da flor e do fruto permitiu então que surgissem as angiospermas, que são as plantas mais completas. Veja, não são as mais evoluídas. Todas essas plantas, se existem até hoje no planeta, elas são evoluídas. A diferença é que as angiospermas são as plantas mais completas que existem. E se dividem em dois grandes grupos. As monocotiledôneas, como por exemplo palmeiras, bambu, milho, trigo, aveia, e as dicotiledôneas, que representam a maioria das árvores arbustivas. Posteriormente nós veremos as diferenças específicas entre esses dois grupos. O mais importante agora é lembrar que as angiospermas elas surgem com essas novidades evolutivas. A flor, que permite então uma atração maior de animais para que haja polinização, aumenta a chance de reprodução do vegetal, e o fruto, que protege a semente. Com isso, esse fruto, protegendo a semente, o fruto ele acaba atraindo animais que se alimentam do fruto e dispersam a semente para longe da planta-mãe. Agora, veja bem, falando um pouco mais sobre cada característica, na verdade, das estruturas evolutivas que foram aparecendo ao longo da evolução das plantas. Veja, fecundação interna, que já surge nas briófitas. Que vantagem trouxe? A fecundação interna, ela permite então um menor número de gametas e também aumenta a chance de fecundação. Sendo interna, há mais chance de fecundação. Epiderme com cutícula, que também aparece, nós vimos nas briófitas, permite então que as plantas possam resistir mais no ambiente terrestre. Um grande problema de viver na terra é perda de água. E aí a epiderme com cutícula protege contra a desidratação. Vasos condutores de seiva que surgem então nas plantas chamadas de pteridófitas. A partir da pteridófita, as plantas são vasculares ou traqueófitas. Por que traqueófitas? Porque elas apresentam então vasos condutores de seiva formados pelos traqueídeos. Os vasos condutores permitem uma condução da seiva mais rápida e automaticamente permitiram que a planta começasse a crescer mais. Semente. A semente, então, permite a nutrição do embrião, a proteção e também a dispersão desse embrião para longe da planta-mãe, aumentando a chance dessa planta filha conseguir se desenvolver sem a competição da planta-mãe. Grão de pólen. O grão de pólen que surge então nas gimnospermas, nós falamos agora, o grão de pólen forma um tubo polínico que garantiu o quê? Uma independência das plantas da água na hora da reprodução, da fecundação especificamente. Então, o grão de pólen ajuda na difusão do gameta masculino, garante independência da água para fecundar e também uma maior variabilidade genética por permitir a fecundação cruzada entre os vegetais. A flor atrai polinizadores, por ela ser perfumada, por ela ser colorida, por ela produzir néctar, ela é muito visitada por vários animais que fazem a polinização, insetos, pássaros, morcegos, moluscos. E finalmente nós temos então o fruto então que ao proteger a semente ajuda a dispersão dessa semente por apresentar cores fortes, cheiro, apresentar também uma polpa suculenta. O fruto ele chama a atenção dos animais e ajuda então essa dispersão, então do embrião
Isso foi fundamental para a evolução das plantas. E finalizando, nós vamos falar aqui do ciclo reprodutivo das plantas, a reprodução sexuada. Embora as plantas possam também se reproduzir assexuadamente de várias formas, como fragmentação, né, através da gemulação também, a reprodução sexuada da planta ela é representada por uma alternância de geração ou metagênese. Então, nesse ciclo reprodutivo, as plantas elas vão apresentar duas fases, tá? Que a gente chama então de fase haploide e diploide. E essas duas fases elas vão então se alternando. Por isso nós chamamos a alternância de geração ou metagênese. Então vamos ver. Aqui de vermelho você vê então a planta. Então você vê aqui é a planta, só que em fases diferentes, né? Em etapas diferentes da sua vida. O gametófito é a fase da planta, como já está dizendo, que produz o quê? Gameta. E o esporófito é aquela fase do vegetal que vai produzir esporo. Daí o nome, esporófito. Por quê? Esporófito produz esporo. Gametófito produz gameta. Mas o que são esporo e gameta? Como você sabe, esporo e gameta são células reprodutoras. Só que gameta é célula reprodutora sexuada. Esporo é uma célula reprodutora assexuada. Então veja que nesse ciclo a planta se reproduz tanto sexuadamente por gameta como assexuadamente por esporo. Essa reprodução se alterna. Daí, mais uma vez, a alternância de geração. Então vamos lá, vamos ver como é que é isso. O gametófito, esse gametófito é a planta, né, haploide, que vai produzir gameta por mitose, já que o gameta é haploide e o gametófito também é haploide. Então há uma mitose. Normalmente o gametófito é a fase que vai durar pouco tempo, ou seja, o gametófito é a fase passageira. Exceção para quem? Para as briófitas. Veja bem, nas briófitas, a fase dominante da planta é o gametófito. Isso é uma exceção. Então, quando você vê o musgo, aquele tapete verde lá, que é o musgo, aquilo ali é o gametófito da planta, é a fase dominante. E os talinhos marrons que emergem desse tapete verde é o esporófito, que tem vida passageira. Mas isso é uma exceção. Nas outras plantas, o gametófito ele vai ser passageiro e o esporófito é duradouro. O gametófito produz gametas. Esses gametas eles se encontram através da fecundação. E como é que é essa fecundação? Externa ou interna? Nas algas, a fecundação é externa, mas aqui na planta a fecundação é interna, ou seja, o encontro desses gametas é dentro do gametófito, podendo ou não ter a participação da água. Onde é que a água é importante? Nas biófitas e pteridófitas. A partir das gimnospermas, essa fecundação não é mais dependente da água. Bem, forma o zigoto. O zigoto, então, por mitose, forma o esporófito. Esse esporófito, normalmente, é a fase dominante, né? Isso vale para pteridófitas, gimnospermas e geospermas. Quando você vê uma samambaia, um pinheiro ou uma árvore, você está vendo o esporófito. Esse esporófito ele vai, por meiose, formar esporo, o esporo germina e, por mitose, vai formar o gametófito novamente. E o ciclo continua. Então, esse é o ciclo reprodutivo das plantas, a sua reprodução sexuada, onde há uma alternância de geração ou metagênese. Com essas informações dessa nossa aula, você consegue acertar a maioria das questões de botânica que vem no Enem. Um forte abraço e até a próxima aula.